Olá a todos, eu sou a Luciana, sou psicóloga, neuropsicóloga e mestre em neurociências. E para este vídeo eu procurei organizar um assunto de forma bastante breve e simples, que é sobre as emoções e como estas agem em nosso cérebro. Quando falamos em emoções, logo pensamos em sentimentos. E esses sentimentos podem ser alegria, tristeza, raiva ou medo. As emoções, dessa forma, podem ser positivas ou negativas, e elas vão motivar comportamentos de aproximação ou repulsa, com respostas automáticas, fisiológicas, como taquicardia, tontura, sudorese. As emoções, se pensarmos um pouquinho de forma mais profunda, elas estão ligadas aos nossos antepassados primitivos. E, neste caso, podemos dizer que elas estão inteiramente conectadas com a questão da sobrevivência da espécie, tendo assim um conteúdo evolutivo que faz parte da nossa história. Estas sensações, no caso, emoções, muitas vezes são observadas no nosso dia a dia. Hoje, não como mais como era para o homem da caverna, o homem primitivo, que tinha que enfrentar, na verdade, situações bastante diferentes. Mas, pensando nos dias atuais, temos exemplos muito simples. Por exemplo, crianças num dia de prova. Quem não sentiu, quem já não ouviu a expressão deu branco, né? Ou quando adultos que temos que enfrentar reuniões de negócios com nossos chefes, ou situações que também nos causam outros tipos de emoções que são mais prazerosas, como confraternização, uma confraternização com amigos, ou quando nós marcamos um encontro para iniciarmos um relacionamento novo. Com o tempo, ocorreu uma evolução em nossas respostas de forma adaptativa e de acordo com questões culturais que foram aprendidas ao longo da nossa vida. As emoções, elas possuem ação direta em estruturas internas do nosso cérebro que compõem o sistema límbico. Vou estar citando duas aqui nesse momento, que seriam as amígdalas, não amígdalas da garganta, são duas pequenas estruturas na área realmente interna do cérebro, como também o hipotálamo. E elas são automaticamente requisitadas, liberando neurotransmissores, justamente para o que teremos que enfrentar. Se estivermos com nossas emoções em desequilíbrio, essas estruturas serão requisitadas de uma forma desregulada e que pode gerar, nestes casos, déficits em nossas funções cognitivas que estão distribuídas em nosso córtex cerebral ou o neocórtex, que em nosso processo evolutivo é a parte mais recente e ligada à nossa capacidade de inteligência. Esses déficits atuam nas respostas como atenção, percepção, como também em áreas pré-frontais e frontais do nosso cérebro, que estão automaticamente conectadas às funções de planejamento, organização, julgamento e tomadas de decisão. Estas situações podem ser tóxicas para o nosso cérebro, que na verdade necessita de um equilíbrio, ou seja, nem mais nem menos. E esse desequilíbrio pode acontecer em diversos momentos das nossas vidas. E por causa disso, para cada pessoa também ocorre de uma maneira diferenciada. Alguns conseguem resolver de forma mais prática, outros nem tanto. Mas isso não significa que é fraqueza. Não podemos pensar que o fato de não conseguirmos resolver tão bem quanto outras pessoas seja uma fraqueza. E sim, talvez alguns precisem um pouco mais de ajuda de pessoas próximas com as quais tenha confiança, pessoas da própria família,
ou, se necessário, não há por que sentir vergonha de solicitar ajuda de um profissional da área da saúde. Pensando nesses momentos de vida, o que a gente não pode manter, que na verdade seria prejudicial, é a constância e a sobrecarga. Porque pensamentos negativos frequentes, eles acompanham automaticamente emoções negativas. E isso pode propor um risco de declínio cognitivo ao longo do tempo. Quando eu digo ao longo do tempo, não é um dia, uma semana, um mês. É realmente algo que perdure por um tempo muito longo. Lógico, como eu disse no início, o assunto está sendo tratado de forma bastante breve e simples, porque é mais complexo. Nós somos seres humanos e somos complexos. Para todas estas questões que eu estou colocando aqui, nós temos que levar em consideração diversos aspectos, né? Como história de vida, idade, estilo de vida, experiências de cada pessoa. É importante ressaltar que podemos gerenciar nossas emoções, propondo que estas ajam de uma forma mais favorável, potencializando sinapses que poderiam dizer sinapses saudáveis entre os nossos neurônios, que são as células que compõem o nosso cérebro e elas são responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos. Desta forma, nós podemos assim contribuir com algo que a ciência tem como uma nova descoberta, é algo recente e que é nomeada de neuroplasticidade, ou seja, poderíamos dizer a formação de novos caminhos, né? Nesse momento é a estrutura e o funcionamento sendo adaptado e moldado a partir de novas experiências. De uma forma resumida, poderíamos dizer que emoções equilibradas propõem novas experiências que propõem neuroplasticidade. Esta neuroplasticidade, na verdade, ela ocorre a todo instante. Ela está acontecendo neste exato momento, né? Não é algo que nós nos damos conta de que está ali ocorrendo, né? E ela ocorre porque, na verdade, é bastante comum estarmos expostos na nossa rotina a novas situações, né? Já que ela ocorre a partir de novas experiências. Se tivermos essas emoções reguladas, podemos auxiliar. Algumas sugestões que eu estou aqui elencando neste vídeo, até bastante simples, podem justamente favorecer neste fortalecimento. Por exemplo, situações que a gente nem imagina, como a higiene do sono. Nós não temos ideia do quão é importante termos este momento muito bem desenvolvido, né? Procurar dormir sem ter obtido informações desgastantes antes desse momento é importante para que a gente possa realmente relaxar. Um ambiente durante o sono onde não tenha muitos ruídos, ou de preferência nenhum ruído, baixa luminosidade, é importante porque é compreendido por diversas pesquisas na área da neurociência de que o momento do sono é um momento em que nós temos a ocorrência da neurogênese, que é a formação de novos neurônios que ocorre justamente em outra estrutura do sistema límbico, que já foi mencionado, que é o hipocampo. E nesse momento, essa neurogênese que ocorre nesse período do nosso sono pode, na verdade, consolidar a formação de novas memórias. E as memórias realmente são muito importantes para o ser humano, para a vida do ser humano. Uma outra proposta que coloquei aqui também são as atividades físicas. Nem todo mundo gosta de atividades físicas e não há necessidade de serem atividades físicas longas. Às vezes uma caminhada breve, um andar de bicicleta ou simplesmente estar em contato com a natureza ou como outras atividades que também são simples.
uma meditação, para quem realmente gosta, uma leitura de um livro ou reler um livro, provavelmente, sobre um prisma diferente, porque você se encontra num momento diferente, uma costura, pintura, realmente a necessidade de que a gente encontre o que possa nos satisfazer e realmente nos dar prazer, em momentos para esse equilíbrio das nossas emoções. Uma outra proposta que não nos passa, eu acho que não ocorre muito nos nossos pensamentos, o quão realmente ela é importante para os nossos ajustes do cérebro, é o nosso hábito de alimentação. Então, procurar uma alimentação saudável na medida do possível, e como eu disse no sono, é um ambiente também onde você possa proporcionar essa alimentação saudável, que evite muitos ruídos ou, quando estamos à mesa, conversas que podem ser desgastantes e que são difíceis, na verdade, de serem digeridas naquele momento. Prestar atenção aos nossos alimentos, o que estamos fazendo à mesa, realmente é importante. Alimentar-se com prazer é importante. Todas essas situações que trouxe aqui no momento, também elas, como eu disse, podem favorecer na regulação das nossas respostas e na regulação automática de nossos neurotransmissores. Outra questão bastante simples que atua na questão dos neurotransmissores e que nós não percebemos, o simples fato de abraçar pessoas que gostamos. Sei que atualmente não está sendo possível. Quem tem um animal em casa, um animalzinho de estimação, estar ao lado dele, fazer um carinho, realmente nesses dois momentos que eu acabei de citar, nós temos uma liberação de um neurotransmissor chamado ocitocina, que popularmente é conhecido como hormônio do amor ou hormônio da felicidade. E esse hormônio está presente no vínculo entre mãe e bebê, que é um momento muito importante da nossa vida. Nossas emoções refletem em nossas tomadas de decisão. É importante posicionarmos essa situação aqui neste vídeo. E em um estudo recente, realizado pela Universidade de Stanford, que eu achei bastante interessante trazer aqui, procurou justamente observar como as tomadas de decisão agem em nosso cérebro. O título ficou muito interessante traduzindo para o português, que é como as nossas decisões iluminam o nosso cérebro. E realmente elas iluminam o nosso cérebro. Sei que muitas vezes não conseguimos proporcionar um equilíbrio emocional, mas podemos tomar decisões mais assertivas e assim, nessas decisões assertivas, darmos vazão às nossas emoções, fechando um ciclo para justamente iniciarmos um outro ciclo, que é o que faz parte da vida humana. Neste momento em que estamos vivenciando uma experiência única, mas que com certeza para cada um está sendo sentida de forma bastante diferenciada, podemos pensar aqui, propondo algo positivo, é que pode ser uma possibilidade de nos reinventarmos, Pode ser um momento do que podemos dizer janelas de oportunidades, e esse termo na neurociência é muito relacionado ao início da vida do ser humano, o início da infância, as janelas de oportunidades. E por que não janelas de oportunidades agora mesmo na nossa fase adulta, E proporcionarmos com isso novas rotas de aprendizagem e, com certeza, algo saudável para o nosso cérebro. Eu espero ter colaborado com essas informações de alguma forma. Agradeço imensamente por estar aqui e até uma próxima.